Metade das pessoas acredita que as grandes descobertas científicas sempre acontecem longe daqui, em laboratórios estrangeiros, com nomes difíceis de pronunciar e recursos que parecem inalcançáveis. Mas existe um detalhe incômodo que quase ninguém gosta de encarar. Algumas das pesquisas mais importantes para o futuro da humanidade nasceram no Brasil, conduzidas por cientistas que trabalharam contra a escassez, contra o descrédito e muitas vezes contra o próprio sistema. E quando você entende o que essas pessoas fizeram, a pergunta deixa de ser por que o Brasil não produz ciência de ponta e passa a ser por que quase ninguém fala sobre isso. Hoje eu quero te mostrar 3 cientistas brasileiros que estão mudando o mundo e que permanecem praticamente invisíveis para a maioria das pessoas. Talvez você nunca tenha ouvido falar deles da forma correta. Talvez conheça um nome solto, uma citação rápida em um livro escolar, mas nunca tenha parado para entender o impacto real dessas pesquisas. E isso importa, porque quando você percebe o que essas mentes construíram, algo muda na forma como você enxerga o Brasil, a ciência e até o seu próprio potencial. Se você acha que conhecimento profundo só nasce em países ricos, fica comigo até o final, porque essa ideia não sobrevive ao que você vai ouvir aqui. Tudo começa com uma constatação simples e desconfortável. Grandes descobertas não surgem de conforto, elas surgem de tensão, de perguntas mal resolvidas e de pessoas que se recusam a aceitar a realidade como ela é. Foi exatamente isso que moveu César Lattes, um dos físicos mais importantes do século XX e, sem exagero, um dos brasileiros mais influentes da história da ciência. Lattes foi um dos codescobridores do meson pi, uma partícula fundamental para a compreensão das forças nucleares que mantêm os átomos unidos. Esse trabalho mudou para sempre a física de partículas e abriu caminho para avanços que hoje sustentam desde a energia nuclear até tecnologias médicas de diagnóstico. Mas aqui está o detalhe que quase nunca é contado. César Lattes fez parte dessa descoberta em um contexto de enorme desigualdade científica. Enquanto muitos de seus pares trabalhavam em centros extremamente bem financiados, ele lutava para consolidar a ciência no Brasil. Não satisfeito em apenas contribuir com descobertas globais, Lattes foi um dos principais responsáveis pela criação do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma instituição que até hoje sustenta boa parte da pesquisa científica brasileira. Ou seja, ele não apenas ajudou a explicar como o universo funciona em nível subatômico, como também construiu a base institucional para que outros brasileiros pudessem fazer ciência. Pense nisso por um segundo. Quantas pessoas você conhece que, ao alcançar reconhecimento internacional, voltam para estruturar o sistema que permitiu sua própria ascensão? Pouquíssimas. É aqui que a história começa a ficar interessante. Mas a ciência brasileira não se construiu apenas em aceleradores de partículas ou fórmulas abstratas. Ela também se desenvolveu enfrentando problemas urgentes, concretos e muitas vezes mortais. É impossível falar disso sem mencionar Oswaldo Cruz. Muito antes de seu nome se tornar sinônimo de uma das mais importantes instituições de pesquisa da América Latina, ele era apenas um médico e sanitarista, tentando combater epidemias que assolavam o Brasil no início do século XX. Febre amarela, varíola, peste bubônica, doenças que dizimavam populações inteiras e paralisavam cidades. Oswaldo Cruz liderou campanhas de saúde pública que transformaram completamente a forma como o Brasil lidava com epidemias. Ele introduziu métodos científicos rigorosos no combate a doenças infecciosas, enfrentando não apenas os micro-organismos, mas também a resistência da própria população e de setores políticos que não compreendiam ou não aceitavam suas medidas. Em um dos episódios mais emblemáticos, a revolta da vacina, ele foi atacado publicamente por defender a vacinação obrigatória como estratégia de saúde coletiva. O que parecia autoritarismo para muitos era, na verdade, ciência aplicada à sobrevivência. Anos depois, os resultados falaram por si. As epidemias foram controladas, a expectativa de vida aumentou e o Brasil passou a ser reconhecido internacionalmente por suas estratégias sanitárias. Aqui existe uma virada importante. Tanto Lattes quanto Oswaldo Cruz mostram um padrão que se repete entre grandes cientistas. Eles não se limitaram a descobrir algo novo, eles mudaram sistemas inteiros. E isso nos leva ao terceiro nome desta história, alguém que atua em uma fronteira ainda mais sensível, onde ciência, ética e futuro se encontram. Mariana Zatz.
Maiana Zatz é uma das geneticistas mais respeitadas do mundo. Professora da Universidade de São Paulo, ela dedicou sua carreira ao estudo de doenças neuromusculares e genéticas raras. Seu trabalho ajudou a identificar genes associados a condições antes consideradas incuráveis, abrindo caminho para terapias genéticas e tratamentos personalizados. Em um país onde a ciência muitas vezes luta por recursos básicos, Maiana construiu um centro de pesquisa de referência internacional, conectando o Brasil aos principais debates científicos globais sobre genética, envelhecimento e edição gênica. Mas talvez o aspecto mais impressionante de sua trajetória seja a coragem intelectual. Ao lidar com genética humana, Maiana frequentemente se posiciona em debates éticos complexos, como o uso de células-tronco e as implicações sociais das novas tecnologias genéticas. Ela não se esconde atrás de respostas fáceis, pelo contrário, insiste que a ciência precisa caminhar junto com a reflexão ética e com o acesso democrático aos avanços tecnológicos. Isso muda tudo, porque coloca o Brasil não apenas como produtor de conhecimento, mas como participante ativo na definição dos limites e responsabilidades da ciência moderna. Agora, pare um instante e conecte esses 3 pontos. Um físico que ajudou a revelar os segredos da matéria e estruturou o sistema científico nacional, um médico que enfrentou epidemias e mudou a saúde pública de um país inteiro, uma geneticista que atua na linha de frente da ciência contemporânea e influencia debates globais sobre o futuro da humanidade. O que essas histórias têm em comum não é apenas genialidade, é visão de longo prazo, é a capacidade de enxergar além do problema imediato e construir algo que continue funcionando mesmo quando eles não estiverem mais presentes. Existe uma tensão silenciosa que atravessa todas essas trajetórias, a tensão entre o que é possível e o que parece improvável, entre a escassez de recursos e a abundância de ideias, entre o reconhecimento internacional e a indiferença local. E é justamente essa tensão que produz as maiores transformações. Nenhum deles trabalhou em um ambiente ideal, nenhum esperou as condições perfeitas. Eles começaram com o que tinham onde estavam e foram ajustando o sistema ao longo do caminho. Talvez você esteja se perguntando por que essas histórias importam para além da ciência. Importam porque elas desmontam uma narrativa profundamente enraizada, a de que somos condenados à mediocridade, à cópia, à dependência intelectual. Quando você entende o impacto de pesquisadores como Lattes, Oswaldo Cruz e Maiana Zatz, essa narrativa simplesmente não se sustenta. O problema nunca foi a falta de capacidade. O problema sempre foi a falta de atenção, de continuidade e de valorização. E aqui chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. A ciência que muda o mundo raramente é barulhenta no início. Ela cresce em silêncio, sustentada por pessoas que insistem em fazer perguntas melhores, mesmo quando ninguém parece interessado nas respostas. Esses 3 cientistas provaram que é possível produzir conhecimento de nível mundial a partir do Brasil, influenciar políticas públicas, salvar vidas e redefinir campos inteiros do saber. Eles não são exceções milagrosas, eles são exemplos do que acontece quando curiosidade, método e persistência se encontram. Se mais pessoas conhecessem essas histórias, talvez a forma como enxergamos educação, pesquisa e até nossas próprias ambições fosse diferente. Talvez a pergunta deixasse de ser "vale a pena tentar?" e passasse a ser "o que acontece se eu não tentar?" Porque, no fim das contas, todo avanço começa com alguém disposto a parecer exagerado, teimoso ou até ingênuo por acreditar que algo pode ser melhor do que é hoje. Agora, eu quero saber de você. Qual desses cientistas mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma dessas pesquisas ou esses nomes passaram despercebidos pela sua formação? Deixa um comentário aqui embaixo porque essa conversa precisa continuar. Se esse conteúdo te fez pensar de forma diferente sobre o Brasil e sobre ciência, deixa o like para apoiar o canal. E se você quer continuar descobrindo ideias, pessoas e pesquisas que realmente mudam o mundo, inscreve-se agora. O próximo vídeo pode mudar a forma como você enxerga o que é possível.